O dia 24 de novembro de 1991 é uma data que mudou para sempre o mundo da música. Foi o dia em que perdemos Freddie Mercury, o lendário líder do Queen. Seu falecimento não apenas marcou o fim de uma era incrível no rock, mas também foi um momento que abalou profundamente os fãs ao redor do mundo. Vamos revisitar a vida e carreira de Freddie Mercury, um homem cujo talento e carisma continuam a inspirar gerações. O caminho de Freddie Mercury para a fama começou longe dos palcos brilhantes e das multidões fervorosas. Sua infância em Zanzibar era muito diferente da persona extravagante que ele viria a se tornar. Ele cresceu em um ambiente multicultural, com sua infância moldada por valores tradicionais e pela estabilidade do emprego de seu pai como caixa na administração colonial britânica. Não era uma vida luxuosa, mas era estável. Foi nesse período inicial que o amor de Freddie pela música começou a se destacar. Aos 7 anos, Freddie foi enviado para a St. Peter's School, um internato de estilo britânico na Índia. Embora essa mudança tenha sido um desafio, acabou se tornando um ponto de virada em seu desenvolvimento musical. A escola, com seu forte foco nas artes, apresentou Freddie à educação musical formal, onde ele aprendeu a tocar piano e entrou no coral da escola. Ficou evidente desde cedo que Freddie tinha um talento natural para a música. Durante seus anos escolares, não foi apenas a academia que ocupou sua atenção. Foi nesse período que ele formou sua primeira banda, The Hectics. Essa foi sua primeira experiência com apresentações ao vivo, tocando covers de rock and roll em eventos escolares. Foi um começo modesto, mas que lhe deu um gostinho inicial do que, mais tarde, se tornaria um palco global. Em 1963, os distúrbios políticos em Zanzibar obrigaram sua família a se mudar para na Inglaterra, colocando Freddie em um caminho que mudaria sua vida para sempre. A mudança trouxe desafios e novas oportunidades emocionantes. Já adolescente, Freddie se encontrou em um mundo completamente diferente, repleto dos sons revolucionários da cena rock dos anos 60. O choque cultural foi imenso, mas ele se adaptou rapidamente e prosperou em seus estudos universitários, onde seu talento já começava a brilhar. Esse período de sua vida foi crucial para moldar sua visão estética, que mais tarde se tornaria uma das marcas registradas do Queen. A cena musical londrina do final dos anos 60 era vibrante, e Freddie estava no centro de tudo. Ele passava seu tempo em locais de música, absorvendo a energia e os estilos das bandas que dominavam a cidade. Foi nesse período que ele conheceu Brian May e Roger Taylor, membros de uma banda chamada Smile. A conexão entre eles cresceu rapidamente, e logo nasceu a ideia de formar o Queen. Antes de se juntar à lendária banda, Freddie teve alguns desvios. Trabalhou em diversos empregos, incluindo um no aeroporto de Heathrow, e experimentou outros projetos musicais. Não foi até 1970 que tudo se encaixou. Freddie juntou-se oficialmente à banda e o Queen foi formado. John Deacon mais tarde completou a icônica formação, e a partir desse momento, a influência de Freddie na banda foi inegável. O impacto de Freddie foi sentido imediatamente. Ele teve um papel fundamental na mudança do nome da banda e usou suas habilidades de design para criar o famoso logotipo do Queen, que incorpora os signos do zodíaco de cada membro da banda. Os primeiros anos do Queen foram cheios de emoção e luta. Seu som único, uma fusão de rock, ópera e outros gêneros, não se encaixava perfeitamente em nenhuma categoria existente. Como resultado, seus esforços para alcançar o sucesso mainstream foram recebidos com reações mistas. Mas a determinação de Freddie e sua visão ousada para a banda nunca vacilaram. Em 1973, o Queen lançou seu primeiro álbum. Embora não tenha sido um sucesso instantâneo, ofereceu uma amostra do estilo distintivo da banda e da poderosa voz de Freddie. O terceiro álbum, lançado em 1974, marcou o início de sua ascensão à fama. Mas foi com A Night at the Opera, em 1975, que tudo mudou. Esse álbum trouxe a épica Bohemian Rhapsody, uma obra-prima ousada e complexa que misturava rock e ópera, tornando-se instantaneamente um clássico e consolidando o lugar do Queen na história do rock. De meados dos anos 70 ao início dos anos 90, o Queen, com Freddie Mercury como seu líder dinâmico, passou por uma transformação impressionante. A música e os aspectos visuais da banda evoluíram de formas emocionantes, não apenas marcando sua ascensão à fama, mas também proporcionando uma plataforma para o crescimento artístico de Freddie. Ele constantemente ultrapassava limites, demonstrando sua versatilidade e disposição para experimentar. Nos primeiros anos do Queen, sua música era uma mistura ousada de hard rock,
rock progressivo e um toque de heavy metal, como pode ser ouvido em álbuns como Queen e Queen II. Mas, com Sheer Heart Attack, em 1974, e o icônico A Night at the Opera, em 1975, eles começaram a romper com os gêneros tradicionais. Bohemian Rhapsody exemplificou essa ousadia. Uma suíte de 6 minutos que fundia hard rock e ópera de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A música desafiou todas as convenções e rapidamente se tornou um dos hinos mais amados da história do rock. O papel de Freddie no Queen era verdadeiramente multifacetado. Como vocalista principal, ele trouxe uma energia incomparável e um alcance vocal extraordinário à música da banda. Suas composições tornaram-se mais ousadas e diversificadas, influenciadas por uma ampla variedade de estilos. Canções como Somebody to Love e Crazy Little Thing Called Love demonstraram sua habilidade para mesclar gêneros, com a primeira inspirada no gospel e a segunda no rockabilly. Visualmente, o Queen e Freddie eram igualmente ousados. Suas apresentações ao vivo se transformaram em espetáculos teatrais. Os trajes extravagantes de Freddie e sua presença magnética no palco tornaram-se elementos-chave da identidade da banda. Seus shows não eram apenas apresentações, mas experiências imersivas que fascinavam o público. No final dos anos 70 e nos anos 80, o Queen passou por um período de grande experimentação. News of the World, que incluía hinos como We Will Rock You e We Are the Champions, inclinou-se para um som de rock mais acessível. Seguiram-se Jazz e The Game, sendo este último o álbum que introduziu a influência disco com o sucesso Another One Bites the Dust. Esses álbuns demonstraram a capacidade do Queen de evoluir e alcançar um público mais amplo sem perder seu estilo único. Os anos 80 foram um período de expansão e exploração tanto para Freddie quanto para a banda. Eles se aventuraram em gêneros como dance, funk e música eletrônica, sendo Hot Space um exemplo marcante. Este álbum, especialmente a colaboração Under Pressure com David Bowie, destacou a disposição de Freddie para experimentar diferentes estilos e colaborar com outros artistas. A vida pessoal de Freddie também influenciou sua música. Suas experiências, relacionamentos e constante busca por autoconhecimento se refletiram em suas canções. Temas como Love of My Life e These Are the Days of Our Lives são frequentemente vistos como expressões de suas emoções e relações pessoais. Ao longo dos anos 80, a popularidade do Queen explodiu mundialmente. A turnê Magic Tour de 1986, que seria a última com Freddie, viu a banda se apresentar para algumas das maiores plateias que já tiveram. Mas não era apenas a música que estava evoluindo. A aparência de Freddie também passou por uma transformação significativa. Nos anos 70, seu estilo era caracterizado por cabelos longos e moda glam rock. Já nos anos 80, ele adotou um visual mais robusto, com cabelo curto e um bigode marcante, simbolizando uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. A influência de Freddie ia muito além da música. Ele se tornou um ícone da autoexpressão, desafiando normas tradicionais de gênero com sua presença de palco ousada e destemida. Isso ressoou profundamente com muitos, especialmente dentro da comunidade LGBTQ+. Ele desafiou as expectativas da sociedade e se tornou um símbolo de liberdade e individualidade. Sob a liderança de Freddie, o Queen se transformou não apenas musicalmente, mas também culturalmente. Desde os anos 70 até os 80, eles incorporaram o espírito da experimentação e da autoexpressão, rompendo barreiras tradicionais tanto em sua música quanto em suas apresentações ao vivo. No final dos anos 80, o estilo do Queen voltou a evoluir. Álbuns como The Miracle e Innuendo mostraram um enfoque mais maduro e introspectivo. Innuendo, em particular, com sua faixa título inquietante, é frequentemente vista como um reflexo das lutas pessoais de Freddie, especialmente enquanto sua saúde começava a se deteriorar. A imagem pública de Freddie Mercury era deslumbrante e grandiosa, mas sua vida pessoal era cheia de complexidades, lutas privadas e uma profunda busca por amor e identidade. Por trás de sua persona extravagante no palco, havia um homem lidando com seu próprio eu interior, buscando conexões genuínas enquanto enfrentava normas sociais que nem sempre eram gentis ou acolhedoras. Freddie foi moldado pelas influências culturais e religiosas conservadoras de seus primeiros anos e, ao se mudar para a Inglaterra como adolescente, encontrou-se em uma sociedade em meio a grandes mudanças, particularmente em termos de sexualidade e identidade. Um dos relacionamentos mais significativos na vida de Freddie foi com Mary Austin,
Eles se conheceram no final dos anos 60, quando Freddie estava apenas começando sua carreira musical e Mary trabalhava em uma boutique em Londres. O relacionamento deles floresceu rapidamente, tornando-se um vínculo profundo que Freddie descreveu como um casamento em todos os sentidos, exceto no legal. Apesar da posterior revelação de Freddie sobre sua bissexualidade, a relação permaneceu forte, e eles continuaram a se apoiar ao longo dos anos. Mary desempenhou um papel central em sua vida, mesmo depois que o relacionamento romântico terminou. Freddie confiou grande parte de seu patrimônio a ela e a encarregou de espalhar suas cinzas em um local secreto, de acordo com seus últimos desejos. A jornada de Freddie com sua sexualidade foi tanto libertadora quanto desafiadora. Os anos 70 e 80 trouxeram maior visibilidade para a comunidade LGBTQ+, mas também um profundo estigma e discriminação. Freddie navegou por esse terreno complexo de forma privada, sem revelar publicamente sua orientação sexual durante sua vida. Suas relações com homens, embora conhecidas por seu círculo próximo, permaneceram fora do escrutínio público, refletindo as pressões e restrições da época. Um dos relacionamentos mais significativos e amorosos de Freddie foi com Jim Hutton, um cabeleireiro irlandês. Eles se conheceram em uma boate nos anos 80 e rapidamente desenvolveram um vínculo próximo e amoroso. Jim esteve ao lado de Freddie durante seus últimos anos, cuidando dele enquanto sua saúde se deteriorava devido à AIDS. Sua relação trouxe a Freddie a estabilidade de que ele tanto precisava e um refúgio de calma doméstica, em contraste com o espetáculo público de sua vida como estrela do rock. Em Jim, Freddie encontrou não apenas amor, mas também paz em meio ao declínio de sua saúde. Os relacionamentos de Freddie não foram apenas românticos. Ele também formou amizades profundas e duradouras com outros ícones musicais como Elton John e David Bowie. Essas amizades baseavam-se no respeito mútuo e na camaradagem, proporcionando a Freddie uma rede de apoio em uma indústria que muitas vezes podia ser isoladora e competitiva. Outro aspecto importante da vida pessoal de Freddie foi sua herança e sua fé zoroastrista, na qual foi criado. Embora não fosse abertamente religioso como adulto, seu contexto cultural continuou sendo uma parte fundamental de sua identidade. Essa mistura de influências orientais e ocidentais frequentemente se refletia em sua música, que abraçava uma variedade de elementos culturais, conferindo à sua obra um toque único e eclético. No capítulo final da vida de Freddie Mercury, sua luta contra a AIDS tornou-se uma batalha profundamente pessoal que ele travou longe dos holofotes. Diagnosticado no final dos anos 80, enfrentou uma doença que na época era pouco compreendida e altamente estigmatizada. Apesar da crescente especulação e do impacto evidente em sua saúde, Freddie lidou com a situação com enorme coragem, dignidade e privacidade. Em um momento em que a AIDS era frequentemente vista como uma sentença de morte e as pessoas afetadas pela doença eram socialmente marginalizadas, Freddie continuou lutando de forma privada, determinado a manter seu senso de privacidade e integridade. Para Freddie Mercury, uma figura pública adorada por milhões, o diagnóstico de AIDS não foi apenas uma batalha pessoal contra uma doença mortal, mas também um desafio de navegar pelo intenso escrutínio midiático e pela especulação pública. Apesar de seu estado físico debilitado, Freddie permaneceu comprometido com sua música, canalizando sua energia em sua arte. Seu último álbum com o Queen, Innuendo, lançado em 1991, foi um testemunho de sua notável resistência. Durante esse período, enquanto a saúde de Freddie se deteriorava, a obsessão da mídia com sua aparência e condição atingiu novos níveis. Os tabloides estavam repletos de rumores e especulações, publicando fotografias de sua figura cada vez mais frágil. No entanto, apesar do crescente interesse público em sua vida privada, Freddie e seus entes queridos mantiveram silêncio, recusando-se a confirmar ou negar as especulações. Essa fase foi extremamente difícil para Freddie, seus colegas de banda e seus entes queridos, todos respeitando seu desejo de privacidade diante de uma pressão implacável por respostas. O frenesi midiático em torno da doença de Freddie refletia o clima geral de medo e incompreensão que cercava a AIDS na época. A doença era frequentemente associada a preconceitos, especialmente contra a comunidade LGBTQ+. Como uma figura pública amada e admirada, Freddie se viu no centro dessa narrativa. A resposta de Freddie à sua doença foi marcada por uma discrição e dignidade admiráveis. Ele escolheu manter seu diagnóstico em sigilo,
focando em sua música e nas pessoas que amava. Sua decisão de manter a doença fora do olhar público até o fim não foi apenas uma escolha pessoal. Foi uma declaração poderosa em um momento em que a AIDS e a comunidade LGBTQ+ eram alvo de estigma intenso. Ao manter sua luta em privado, Freddie afirmou o controle sobre sua própria narrativa, recusando-se a permitir que seu diagnóstico o definisse. Nos últimos dias, ele tomou a corajosa decisão de tornar pública sua doença, compartilhando a notícia com o mundo e garantindo que sua história fosse contada em seus próprios termos. Em 23 de novembro de 1991, apenas um dia antes de sua morte, Freddie Mercury emitiu um comunicado emocionante, reconhecendo publicamente que estava lutando contra a AIDS. Esse anúncio marcou um momento profundo, não apenas para seus fãs, mas também para a conversa global sobre a doença. Ele mostrou que a AIDS poderia afetar qualquer pessoa, até mesmo uma estrela do rock mundialmente famosa. Freddie faleceu em 24 de novembro de 1991, aos 45 anos. Sua morte representou um momento de profunda perda para o mundo da música e seus fãs. Também se tornou um ponto de virada na percepção pública da AIDS, ajudando a humanizar a doença. Sua abertura sobre o diagnóstico desempenhou um papel importante na redução do estigma em torno da AIDS, promovendo um discurso mais compassivo e informado. Após sua morte, o legado de Freddie Mercury tornou-se um catalisador para a conscientização e a pesquisa sobre a AIDS. A criação do Mercury Phoenix Trust pelos membros do Queen e seu empresário, Jim Beach, arrecadou milhões de dólares para a pesquisa e conscientização sobre a AIDS. Além disso, o Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness, realizado em abril de 1992, reuniu alguns dos maiores nomes da música. O evento foi transmitido para milhões de pessoas ao redor do mundo, amplificando a conversa sobre a AIDS enquanto homenageava a vida e o legado de Freddie. Nos últimos dias de sua vida, a existência de Freddie tornou-se um período de reflexão e intimidade. Sua outrora extravagante mansão, conhecida por suas festas exuberantes, transformou-se em um refúgio onde Freddie passou momentos preciosos com amigos próximos e familiares. Esses dias contrastavam profundamente com o estilo de vida extravagante que o caracterizou durante grande parte de sua carreira. Consciente de que seu tempo era limitado, Freddie optou por passar seus momentos finais em um ambiente tranquilo e contemplativo, cercado pelas pessoas que mais significavam para ele. Apesar da dor que enfrentava, Freddie manteve seu amor pela música e pela arte até o fim. Passava tempo pintando quadros abstratos, talvez refletindo seu turbilhão interior e momentos de paz. Sua paixão por gatos, amplamente conhecida, também ocupou um lugar especial nesse período. Freddie passava longas horas conversando com seus 8 gatos, certificando-se de que eles estivessem sempre por perto. Mesmo durante as turnês, costumava ligar para casa para que seus gatos ouvissem sua voz, um gesto que demonstrava sua profunda conexão com eles. Jim Hutton, seu parceiro, foi uma presença constante nesses dias finais, oferecendo amor, apoio e companhia, enquanto sua saúde continuava a se deteriorar. Foi Hutton quem capturou uma das fotografias mais emocionantes e memoráveis de Freddie em agosto de 1991, apenas alguns meses antes de sua morte. Nessa imagem, Freddie aparece no jardim de sua casa em Kensington, vestindo uma camisa estampada azul e branca e calças claras. Embora seu corpo mostrasse os sinais evidentes do impacto da AIDS, sua postura e expressão emanavam dignidade e força. O ambiente sereno do jardim, cercado por vegetação exuberante e flores vibrantes, adiciona um contraste emocional à imagem. Representa um momento de calma na vida de Freddie, que buscava normalidade e tranquilidade em meio à sua luta. Essa fotografia, que se tornou um ícone, encapsula o espírito resiliente de Freddie Mercury, lembrando ao mundo que, mesmo em seus últimos dias, ele manteve sua essência e dignidade. Nos últimos dias de sua vida, Freddie tomou decisões importantes sobre seu legado. Decidiu parar de tomar medicamentos, não como um ato de rendição, mas como uma maneira de recuperar o controle. Ele queria enfrentar a morte sob seus próprios termos, uma escolha que refletia sua vida marcada pela independência e pelo desafio às normas. Ele também expressou seus pensamentos sobre o futuro do Queen, deixando claro que não tinha objeções para que a banda continuasse após sua partida. Isso demonstrou sua preocupação com o legado da banda e sua música, desejando que transcendessem além de sua presença física. Freddie fez provisões detalhadas para garantir que as pessoas que amava fossem bem cuidadas após sua morte. Mary Austin, sua amiga de toda a vida,
desempenhou um papel central na execução de seus últimos desejos. Ele confiou a ela uma grande parte de sua fortuna e a tarefa de espalhar suas cinzas em um local secreto, uma responsabilidade que ela cumpriu com dedicação. O falecimento de Freddie em 24 de novembro de 1991 marcou o fim de uma era. No entanto, o impacto cultural e musical que ele deixou continua vivo. Seu legado reside não apenas em sua música, mas também nos valores de autenticidade, autoexpressão e resiliência que ele simboliza. Décadas depois, Freddie Mercury continua a inspirar gerações. Sua música ainda ressoa e sua história pessoal, marcada por desafios e triunfos, permanece como um lembrete do poder de ser fiel a si mesmo. Através de sua música, suas contribuições filantrópicas e seu papel como um ícone cultural, Freddie Mercury permanece imortalizado como uma das figuras mais influentes e queridas da história da música. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pela vida e legado de Freddie Mercury. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta.